Bem, um assunto que eu já deveria ter abordado há muito tempo aqui no canal, tendo em vista o potencial de alcance que vídeos do tipo teriam, é sobre o tema prostituição no Japão, velho. Porque assim, provavelmente muitos otakus e tal que geralmente querem saber mais sobre essas coisas, né? Tipo, os caras têm fetiche com asiático e tal, os caras... Aí eles querem saber como que funciona esse tema lá no Japão, né? Porque as pessoas sabem que o Japão é ilegal, né? A prostituição por lá. Mas ao mesmo tempo, a gente também sabe que isso ocorre por lá, né? Mesmo não sendo legal. Porque, tipo, tem bordéis e tal, às vezes cuidados até pela própria máfia japonesa, né? Ou às vezes por pessoas normais mesmo que só querem ganhar dinheiro fácil, né? Com o turismo sexual que ocorre muito no Japão. E, bom, antes de mais nada, eu irei contar um pouco da história da prostituição no Japão. Para que assim vocês entendam mais ou menos como que funciona essas coisas por lá, né? Porque aqui no Brasil, sei lá, é muito fácil, né? Aqui no Brasil, na maioria dos lugares. A prostituição só sempre existiu e continua existindo até hoje, né? Ou seja, a gente pode resumir a história da prostituição em qualquer lugar assim, né? Mas no Japão é um pouco diferente. Então, assim, ó, já vou começar chocando todo mundo, mano. Porque, assim, por mais que o Japão ele seja atualmente um país muito conservador, na real sempre foi, né? Mas até 1945, a prostituição no Japão era até uma atividade patrocinada pelo governo. Tipo, o governo licenciava e monitorava alguns bordéis até 1946, que foi, né, o ano onde essa prática foi abolida totalmente. E após a proibição dessa assistência governamental aos bordéis, as prostitutas não tinham mais contratos nacionais garantidos, né? Só que, assim, não é como se a prostituição em si já fosse algo totalmente ilegal, né? Pois a prostituição, na verdade, continuou legalizada e amplamente praticada até 1958, quando a lei antiprostituição realmente foi aprovada e aplicada efetivamente. Mas como a gente já sabe, né, não adianta em nada você tentar proibir uma das primeiras profissões da humanidade, né? O bagulho vai continuar existindo de um jeito ou de outro. Até porque muitos dos bordéis passaram a usar cafés e outros negócios legítimos como fachada, né? Então assim, bordel de prostituição mesmo não podia existir, mas isso não significa que casas de massagem, por exemplo, não poderiam existir também. E obviamente eles usavam isso para poder ter o serviço sexual ali, só que de forma mais, assim, menos escrachada. Por exemplo, eles usavam banhos acompanhados, né, onde, em tese, a garota iria apenas contigo para ensaboar tuas costas, né, e tal. Mas no fim, essa ensaboada de costas acaba virando outra coisa. E assim, nas minhas fontes eu também encontrei um outro tipo de comércio muito usado como fachada por bordéis. Eu tô falando das famosas casas de massagem. Assim, aqui a gente tem uma fachada que é quase que na cara, tá ligado? Tipo, não é querendo tirar onda aí não com os profissionais da massagem, nem nada do tipo. Mas sei lá, mano, pra meros mortais como eu e qualquer outra pessoa do mundo e que não entende essa área da massagem e preliminar é praticamente a mesma coisa pra gente. Então, sei lá, é por isso que eu achei engraçado quando eu vi que casas de massagem também são comércios de fachada pros bordéis japoneses. E bom, aqui é a mesma coisa que acontece nos banhos acompanhados. Começa naquela massagem inocente nas costas e tal, e daqui a pouco o profissional já tá massageando outra coisa. E bom, um terceiro caso aqui que também ocorre muito são os famosos encontros com acompanhantes. Nesse caso, o termo acompanhante é literal mesmo, porque no Japão tem muito dessa questão das pessoas se sentirem sozinhas, né? Então elas acabam alugando a presença de outras pessoas. Inclusive, mano, tem doses que alugam até mesmo uma família inteira, só pra realmente não se sentirem tão sozinhos, né? Pra tu ver o nível que as coisas chegam por lá, né? A carência tá a mil. E no caso dessas acompanhantes que eu tô falando, na teoria elas iriam apenas acompanhar alguns caras isolados, em cafés ou restaurantes, e iriam apenas conversar com eles, o que até então não seria crime, né? Mas para tudo há uma brecha, né? E nesse caso não seria diferente. A acompanhante dá uma desculpa de que se apaixonou pelo cliente momentaneamente, e então, né, eles tiveram que externalizar essa paixão de forma física, se é que vocês me entendem. Ou seja, a conversa dos caras vai ficar só na vogal. E bom, se você entendeu esse último comentário meu, na boa, mano, tira o teu cérebro aí e coloca pra lavar porque o bagulho tá sujo. Bem, explicando mais aprofundadamente, a lei proíbe apenas o coito com uma pessoa não especificada em troca de pagamento. Ou seja, a palavra-chave aqui é não especificada. Então, muitos comércios de fachada conseguiam operar legalmente no Japão, alegando que no Japão o ato sexual realmente está seguindo ali, porque elas se conheceram ali rapidamente e fizeram o bagulhinho lá. Ou seja, eles não são mais necessariamente pessoas não especificadas, né, não conhecidas. Como eu disse, né, eles se apaixonam momentaneamente, realizam o ato e fica por isso mesmo, pois na teoria eles já não estariam infringindo lei nenhuma. Ou seja, ainda que no imaginário popular a prostituição no Japão ainda seja proibida, na prática isso não acontece muito, mano. Com tantas brechas na lei, é quase como se o ato fosse legalizado, né? Mas ainda assim não é como se nunca pudesse haver nenhuma punição e tal. Por exemplo, eu achei aqui uma matéria do jornal Dia a Dia,
que conta sobre uma operação da polícia que prendeu 80 mulheres por aliciarem clientes nas ruas do distrito da vida noturna, também conhecido como o bairro de Kabukicho, um bairro de Tóquio e que é muito conhecido também por conta dessas questões aí, né, envolvendo o turismo sexual que as pessoas fazem muito por lá. Inclusive você pode muito bem ver, assim, várias pessoas que vão no Japão e tipo passeiam por lá e tal, mostrando os lugares. Já aconteceu em muitas pessoas serem realmente aliciadas por esse tipo de coisa, né? Tipo, vinham umas garotas lá e tal pra falar com o cara, principalmente se fosse estrangeiro, né? Porque é mais fácil de conseguir o cliente. Então, sei lá, eles iam lá, chamavam pra uma casa de massagem, mas na real o que eles iam ter é uma massagem em outro lugar. Mas enfim, né, voltando a falar sobre a questão da lei, por mais que no ato em si, né, na hora que eles estão ali na casa de massagem, e se eles não têm como ser pegos, aliciar pessoas para consumir a prostituição ou até mesmo para trabalhar no ramo também é crime, ainda que a pessoa não tenha de fato usufruído da prostituição. A aliciadora responde criminalmente por isso de qualquer forma, tendo aliciado a pessoa ou não, né? E no caso, a polícia prendeu 80 aliciadoras até setembro de 2023, na época em que a pandemia já estava quase chegando ao fim. Então, né, obviamente os casos da prostituição voltaram a subir mais, ainda mais se a gente for comparar com os anos anteriores. Por exemplo, a contagem de mulheres presas em 2020 pelo mesmo motivo foi só de 23, bem menos, né? E obviamente, né, esses números aí refletem também ao combate que estava tendo da pandemia, né, no mundo inteiro. Então, devido a essas restrições da pandemia, tivemos menos mulheres aliciando pessoas para consumir prostituição no Japão. E um outro caso também que envolveu prisões pelo mesmo motivo, ocorreu em fevereiro de 2025, ou seja, agora há pouco, né, quase ontem. E além disso, entre os 7 homens presos, tinha até um brasileiro no meio, mano. Um brasileiro e um japonês, né? E, assim, as outras pessoas envolvidas no negócio aí não tiveram as nacionalidades deles expostas. Os caras operavam em um estabelecimento disfarçado de casa de massagem, né? Que foi um dos exemplos que eu passei mais cedo. E, como eu falei, né? Mesmo sendo muito difícil desse esquema ser pego, é sempre muito perigoso operar à margem da lei. Uma hora a casa cai, né? Pelo menos para algumas dessas pessoas. Tendo explicado sobre o crime de prostituição no Japão, você talvez esteja se perguntando sobre a indústria pornográfica no Japão, né? Porque, tipo, mesmo sendo ilegal se prostituir, no Japão ainda assim não é ilegal a criação de conteúdos adultos. Porque nesse caso não é visto como prostituição, embora os atores meio que estão fazendo isso, né? Estão fazendo sexo em troca de dinheiro, que é a mesma coisa da prostituição. Eu sei, né, que existe essa discussão se uma atriz e uma profissional das noites são a mesma coisa, ou se tem alguma diferença e tal. E, cara, assim, pra mim é tudo a mesma coisa, velho. Tipo, enquanto a GP, né, ela tá ganhando dinheiro pra ter relações com qualquer pessoa que tenha grana pra pagar, a atriz faz a mesma coisa, só que a diferença é que o cara em questão é um ator selecionado pra isso. No fim das contas, vai estar acontecendo uma relação em troca de dinheiro, envolvendo duas pessoas que não se conhecem, né? Exatamente o que a lei japonesa proíbe. Mas por algum motivo bizarro, filmes adultos podem ser feitos. Prostituição não, vai entender, né? Tipo, os filmes quando são feitos no Japão mesmo, eles colocam aquela tarja de censura nas partes íntimas dos atores. Talvez para tentar deixar aquele filme menos explícito. Japonês e lógica parecem não fazer sentido mesmo, ao menos às vezes. E claro, eu não tô falando essas coisas aí querendo desmerecer o trabalho de ninguém, né? Tanto da GP e tal, e da atriz. O que eu tô criticando aqui é essa falta de coerência, né? Em proibir uma coisa, né? No caso a prostituição, mas deixar legal uma outra prática que na teoria é a mesma coisa, velho. Pra mim, né, no caso. Não difere muito da prostituição atriz. Então, assim, pra mim esse negócio de criminalizar a prostituição e tal, ou censurar filmes adultos, não faz realmente o menor sentido, e pra mim não tinha que acontecer. Pra começar, que isso é feito apenas com uma medição moral, né, e não racional. Tipo, qual que é o malefício que essa ação gera pra sociedade como um todo, mano? Nenhuma, né? Pelo menos se isso ocorrer em um bordel, né, ou algum estabelecimento próprio só pra isso. Agora, da forma como funciona aqui no Brasil, por exemplo, né, em alguns casos, principalmente naquela famosa Rua Augusta de São Paulo, aí eu já sou contra, né? Porque nesses lugares as GP fazem um ponto delas na rua mesmo. E tudo a céu aberto, né? O que acaba desvalorizando mais o local, né? Então, se a prostituição estiver sendo feita dessa forma que ocorre aqui no Brasil, aí sim eu acho que deve ser proibida, mano. Porque, tipo, nesse caso, as GP vão estar de fato fazendo mal para as pessoas ao redor, né? Mas, novamente, né? Eu sou contra só nesse caso em específico. Agora, se o negócio estiver ocorrendo em um bordel e tal, aí foda-se, aí tá tudo certo. Porque tem um lugar específico pra isso tá acontecendo, né? Não na rua pra qualquer um ver. Agora, o complicado do Japão é que eles levam isso pra um extremo, né, mano? Tipo, não pode ter prostituição de nenhuma forma. E, novamente, isso ocorre apenas com uma justificativa moral. O que pra mim, né, fica algo complicado, mano. Pensa só, velho. Dependendo da moral de cada um, até um relacionamento homossexual pode ser visto como algo a ser proibido. Como ocorre em alguns países aí do Oriente Médio. Na real, tem lugares aí do Oriente Médio que você não pode nem bater aquela, né? Porque os caras, eles acham, sei lá, deve ter motivos religiosos pra isso. E aí você não pode fazer o negócio só com uma justificativa moral, né? E não com uma justificativa racional, né? De tipo, eu tô fazendo mal pra alguém se eu fizer isso. Não, nesse caso não, né? Mesmo você não estando fazendo mal pra ninguém, só o fato da moral deles estar sendo contrariada já vai ser o suficiente pra tu ser punido.
Então, assim, né, pra mim, uma lei criada com base apenas em moral, na maior parte das vezes vai ser um desastre. E eu falo assim, né, na maior parte das vezes, porque, sei lá, mano, às vezes pode existir uma exceção a essa regra, né, só que, bom, não consigo pensar em nada por agora. Bem, é isso, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido a resenha de hoje aí. Meu Insta vai estar aparecendo na tela aí pra você que, sei lá, caso você queira me seguir ou conversar qualquer coisa no ADM, pode chamar, inclusive, tá, que eu respondo. É isso, né, o Insta vai estar aparecendo aí e tal, e te vejo aí no meu próximo vídeo.